Boa noite, caros telespectadores. O mundo passa por momentos de tensão e no nosso telejornal de hoje trazemos o cenário da Guerra de Secessão, um conflito marcante na história dos Estados Unidos. Acompanhe conosco os principais fatos e desdobramentos dessa guerra que marcou o país. Bom, estamos aqui com a Amanda Lima, que irá entrevistar a Bárbara Yazang sobre a Guerra de Sucessão, que também é conhecida como Guerra Civil Americana, que ocorreu entre os anos de 1861 a 1865. Agora a Bárbara irá falar um pouco sobre o conflito e quando teve início a Guerra de Secessão. O conflito surgiu principalmente devido à disputa entre estados do Sul e do Norte dos Estados Unidos sobre questões como a escravidão e a autonomia dos estados. A guerra teve início também quando as forças confederadas, formadas pelos Estados do Sul, que se separaram da União, atacaram um forte em Sul Carolina, no famoso episódio da Batalha de Fort Sumter. Durante os anos de conflito, a guerra se estendeu por todo o território dos Estados Unidos, mantendo uma divisão clara entre os estados do norte, que permaneceram fiéis à União, e os estados do sul, que se declararam confederados. Zang, você poderia nos falar sobre as batalhas que ocorreram nessa guerra? Bom, as batalhas elas foram travadas em diferentes frontes, com destaque para a Batalha de Gettysburg, na Pensilvânia, que marcou um ponto de virada no conflito e se tornou um dos eventos mais significativos da guerra. Outro fator importante a ser destacado é a grande perda de vidas humanas durante a Guerra de Secessão. Estima-se que mais de 600 mil soldados tenham perdido suas vidas, além de inúmeras vítimas civis. Não podemos esquecer que em 1863, o presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, promulgou a Proclamação da Emancipação, que libertava todos os escravos nos Estados Confederados, e essa medida teve um grande impacto na guerra, fortalecendo a luta pela abolição da escravidão. E aos poucos, as forças da União foram ganhando território e enfraquecendo o exército confederado. Em 1865, o general confederado Robert E. Lee se rendeu ao general da União Ulysses S. Grant na histórica Batalha de Appomattox Courthouse, marcando o fim da Guerra de Sucessão. Podemos ver, tudo isso que aconteceu na guerra, mas vamos continuar. Bárbara, você poderia nos falar algumas consequências que a Guerra de Sucessão nos trouxe? A guerra trouxe profundas consequências para os Estados Unidos. Uma das mudanças mais impactantes foi a abolição da escravidão nos Estados Unidos. A 13ª emenda à Constituição dos Estados Unidos, aprovada em 1865, oficialmente pôs fim à escravidão em todo o país. A preservação da União. A guerra confirmou a União como uma nação indivisível. A secessão dos Estados do Sul foi derrotada e a integridade territorial dos Estados Unidos foi preservada. Morte e destruição. A Guerra de Secessão foi devastadora em termos de vidas perdidas e destruição de propriedades. Estima-se que cerca de 620 mil soldados morreram no conflito, tornando-a uma das guerras mais mortais da história dos Estados Unidos. Muitas cidades e áreas rurais foram destruídas ou danificadas. Reconstrução. Após o fim da guerra, os Estados Unidos passou por um período chamado de reconstrução, que durou aproximadamente de 1865 a 1877. Durante esse período, o governo federal buscou reintegrar os Estados do Sul à União e lidar com as questões políticas e sociais restantes da guerra. Isso incluiu a promulgação de emendas constitucionais que garantiram direitos civis e políticos para os afro-americanos. E essas foram algumas das principais consequências da Guerra de Secessão. Caros telespectadores, a Guerra de Secessão é um marco importante na história dos Estados Unidos, e o legado desse período impactou a sociedade, a política e as relações raciais no país. Ainda hoje, ela é estudada e debatida como um evento que moldou a nação. Isso é tudo que temos por hoje. Queria agradecer a todos que nos acompanharam e até a próxima edição do nosso telejornal. Tenham todos uma boa noite.